Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Hoje é dia 15 de novembro de 2022, hoje é dia da proclamação da República, hoje é feriado nacional, terça-feira. Muitos manifestantes estão aí se manifestando, como eu sempre venho dizendo nas minhas postagens, nas minhas redes sociais, né? Toda manifestação ela é pacífica, irmãos, ela é uma lei constitucional. E toda lei constitucional, irmão, não tem como, irmãos, a mídia é, repelir com argumentos dizendo que isso é baderna, porque isso é constitucional. Todos aqueles que estão no seu direito, né, de querer promover um evento de extrema importância é bastante gratificante. Só que, irmãos, eu decidi, né? Faz 2 dias aí que eu não gravo vídeo, né? Como eu disse, não vai ser sempre que eu vou estar gravando vídeos, mas uma vez ou outra. O número de inscritos é muito pouco. Eu venho dizer para os meus inscritos aí, e alguns que já são antigos, outros que são novos, compartilhem os meus conteúdos, se inscrevam, né? E que eu possa lá na frente poder ter uma condição melhor de gravar meus vídeos, de ter conteúdos de extrema importância, não ficar ali na beira da Smart TV gravando para vocês ver vídeos, para poder trazer algo diferente, às vezes trazer um louvor, trazer uma pregação de algum irmão, como tem pregação do pastor aí, tem do levita, tem 2 louvores do levita. Então isso incentiva, eu gosto de incentivar as pessoas. Eu vivo falando aí para a irmã Marines, né? Manda para mim aí um vídeo aí para me postar no meu canal, porque isso é para divulgar o trabalho da igreja. E eu quero falar algo de extrema importância, irmãos, mas antes eu quero deixar um versículo. Eu separei um versículo para vocês que se encontra aqui no livro, irmãos, de 1 Reis. É uma passagem que eu amo pregar, eu amo falar sobre essa passagem, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Vai dizer assim, ó: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal for, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Entendeu, irmãos? É uma pergunta assim para mim, para todos, né? E não respondeu nada. Quando confronta a gente, irmãos, a verdade é essa. Tem vezes que a gente tem vontade de voar no pregador, no palestrante que está ali em cima da tribuna, do púlpito pregando, tá falando ali aquelas coisas que tá servindo para nós, e muitas vezes a gente acha que é julgamento, que é ofensa, e a gente com o coração dividido, porque quando a gente quer fazer o bem, o que eu entendo com essa passagem? Que eu quero fazer o bem, mas eu também quero fazer o mal. Só que o mal que eu faço, eu oculto das pessoas. Mas será que eu oculto do grandão lá de cima? Daquele que tudo fez, daquele que tudo criou? Então a palavra, irmãos, ela tem que entrar no nosso coração. É o lugar que eu sempre direciono nos vídeos, para as pessoas poderem entender, irmãos, que Deus está vindo com uma correção. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Eu decidi, né, não falar muito a respeito mais de política. Eu tive minha opinião, irmãos. Eu estava do lado do povo, que estava defendendo a bandeira, estava defendendo a pátria, né? Colocando Deus acima de todas as coisas. Só que eu comecei a ver alguns canais, né? O meu ponto de vista, eu sei que cada um tem o seu ponto de vista. Quando chegar em alguém que de repente tem uma boa eloquência de entender as coisas, mas às vezes entende do seu próprio jeito, ela vai querer jogar pedra, ela vai querer se expressar dizendo que esses pastores estão errados. O Carlos Einar, ele era da CCB, ele saiu da Congregação Cristã do Brasil, e ele criou um canal, ou seja, ele já tinha um canal, tem ótimos conteúdos. Tem coisas que às vezes eu posso discordar, mas eu não vou comentar, né? Para não atrapalhar o trabalho dele. Ele está exercendo um excelente trabalho, estava sendo muito censurado, ele estava em defesa do presidente, né? Como muitas vezes nós defendemos. Só que quando a gente começa a ver as coisas ocultas, que eu falo para você, eu sirvo a Deus, mas eu estou cocheando entre dois pensamentos. Eu ainda estou com a minha mente lá no mundo, é igual o povo. Estava marchando no deserto, mas estava com o pensamento de voltar para o Egito, porque sempre na hora da dificuldade, o que vai vir na mente é a gente voltar para trás. Poxa, se eu voltar para trás, eu ia ter fartura, eu ia estar passando por isso. A gente quer o que? Retroceder, irmãos. Elias, ele veio de uma cidade chamada Tisbe, morador de Gileade. Se você procurar saber a respeito, não se encontra nem no mapa de Israel. Elias sai do anonimato para ser um grande profeta. E quando você é levantado por Deus, você vai ter milhares e milhares de pessoas que não vão favorecer você. Eles vão te queimar
na rua da sua casa, eles vão te queimar no seu trabalho, eles vão te queimar na igreja. Por causa de quê? Por causa do que existe dentro de você. Quando existe sinceridade dentro de você, quando você é uma pessoa íntima ao Senhor, quando o Senhor ele abençoa a sua vida, as pessoas vão se levantar. Então eu decidi, irmãos, não ficar falando mais a respeito de política. Apesar que a gente vive política, a gente paga nossos impostos, a gente, né, a gente quer, irmão, que as coisas elas ficam do jeito agradável, do jeito que as coisas têm de ser, irmãos. A gente são cidadãos, são pessoas de bem, e a gente não quer que as coisas venham, né, desmoronar. Então, quando o Elias ele fala, por que coxais entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, adora a Deus. Se Baal for Deus, adora Baal. Ou seja, o povo, por causa da Jezabel de Acabe, eles adoravam, né, aquela estátua. Mas eles não queriam adorar, eles queriam adorar Deus. Mas se eles não adorassem também aquela estátua, a rainha Jezabel com o rei Acabe ia mandar matá-los. Então eles ficavam em cima do muro igual gato. Então tem muitas pessoas que estão assim, tão divididas. Não conseguem fazer a obra porque sempre colocam um obstáculo. Né? Não consegue ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro imensa, né? Eles não adoraram. Eles não adoraram, eles, né, foram lançados dentro da fornalha, mas eles não adoraram a estátua de Nabucodonosor. Eles poderiam perder a vida deles, pela fé deles. Pela nossa fé, irmão, nós somos sujeitos a isso. Nós vamos ser entregues à morte todo dia. Né? Isaías 53 fala que nós somos levados como ovelha muda ao matadouro, irmãos. Nós somos reputados, feridos de Deus. Né? E pelas tuas pisaduras nós somos sarados, irmãos. O castigo que estava sobre minha vida, sobre nossa vida, nosso Cristo levou no Calvário, irmãos. É isso que Isaías deixou bem relatado. Então, irmãos, quando eu quero dizer, tá falando aqui do Carlos Einar, né? Tem outro pastor, Sandro Rocha, eu sigo eles, né? Eu vejo o conteúdo deles são muito, mas muito, muito bom. Então, ele tá falando muitas coisas ali que não vem ao caso eu poder falar aqui, mas, né, o que ele tá falando é verdade, ele tá defendendo a Bíblia, né? Se o nosso presidente entregou mesmo, né, entregou na mão aí de terceiros, né, foi lá na Índia, foi lá no hinduísmo, né, irmão, se eu sou cristão, se eu adoro a Deus, eu tenho que venerar somente a Ele, eu tenho que adorar somente a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Deus não é obrigado a fazer as coisas do jeito que eu quero. Quando a gente quer algo para Deus, a gente se comporta igual uma criança, como nossos filhos. Quando eles querem alguma coisa, a gente não vai dar porque não está merecendo, está fazendo muita birra, está fazendo muita gracinha, não vai receber agora. Você vai chamar a atenção do seu filho, da sua filha, a mesma coisa. Quando a gente se apresenta para Deus, a gente se apresenta como uma criança. Aí Deus vai falar, poxa, ele está fazendo muita birra, não vai receber. Então, irmãos, a gente tem que saber que a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele são todas as coisas. Nós temos que entender, irmãos, a glória de Deus. Esse mesmo capítulo, 1 Reis, capítulo 18, lá no versículo 22, vai falar sobre Elias e os profetas de Baal. Irmãos, eram 450. E Elias era sozinho. Havia mais 400 de Azera que comiam na mesa de Jezabel. Elias ele vai propor um desafio, ele vai reparar o altar do Senhor, ele vai pegar 12 pedras, ele vai fazer uma vala, vai pegar o bezerro, vai cortar em pedaços, depois dele ficar o dia inteiro ali, os 450 profetas ali, adorando Baal e nada acontecia. Agora, quando Elias vai fazer a sua parte para Deus, manifeste hoje que tu és Deus, né? E Deus faz descer aquele fogo, ele vai encharcar o holocausto, ele vai encharcar o bezerro, irmãos. Ele estava escorrendo sangue, estava cortado em pedaço, agora está encharcado e o povo vai dizer, poxa, como é que vai pegar fogo em água? Né? Como pode isso acontecer? Quando ele faz o desafio, as pessoas que estavam ao redor falam, boa esta palavra. Então, irmãos, as pessoas vão ver algo diferente, elas vão ficar impressionadas, mas vão ficar pensando, poxa, como é que vai pegar fogo em água, né? Eu vou encher ali uma madeira de água e vou botar fogo. Eu falei, poxa, eu sei que se eu botar gasolina, se eu botar querosene, botar álcool, botar um óleo ali molhado no papel, vai pegar. Então, irmãos, é consciência, irmãos. A gente tem que entender o que Deus está fazendo. Deus está fazendo isso. Se tiver que vir um avivamento, como muitos profetizaram desde 1935 até os dias de hoje, irmãos, é porque em meio a tudo que vai acontecer, em meio à crise, isso, irmãos, não vou culpar o povo que voltou na esquerda, irmãos, as pessoas são livres para fazer o que quiserem, mas se a pessoa fez o que é certo, né, a gente está defendendo um lado, está defendendo o outro, mas e Deus? Onde fica Deus nisso? É hora da gente voltar, irmãos, nossa atenção para Deus. Nós fizemos nossa parte, muitos fizeram sua parte, independente de qual foi a sua opinião naquele dia que já passou.
Agora, irmão, bora pra frente. Agora é correr atrás do seu pão de cada dia, porque ninguém vai pagar sua conta. Se você não batalhar, se você não se esforçar, quem vai pagar sua conta? Quem vai botar comida na sua casa? Então você tem que ter essa consciência. A partir de hoje, irmãos, faça a obra de Deus. Amém? Faça a vontade de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Eu venho sempre repetindo. Mateus 6,33. João 16,33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, ficam na paz. Que tenham um excelente dia aí. Amém?